E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje uma manhã chuvosa, né, de domingo. Como sempre, depois de uma longa noite de sono, eu acordei meio que renovado, né? Apesar de que essa existência nossa, né, ela é um constante caminhar para o vazio. Eu fico impressionado, sabe, como as pessoas não têm essa percepção. A maioria das pessoas, né? Elas não compreendem, né, que a vida delas está indo rumo ou nada, né? Sabe o que você pensar nisso, né? Pensar no que é a sua vida, né? Para onde sua vida vai, né? É uma coisa complicada de se pensar, né? Parece realmente que o pensamento é uma espécie de uma anomalia, né? Porque seres orgânicos como nós, né, fadados à morte, não deveríamos ter essa consciência, né? Como animal nenhum tem na natureza, por isso os animais funcionam tão bem, né? E por isso que o ser humano é cada dia mais disfuncional. Porque ainda que o ser humano não entenda essa verdade conscientemente, ele acaba tendo essa percepção inconsciente do vazio da existência, né? É interessante, né? Nós nihilistas, nós livres pensadores racionalistas, céticos, ateus, né? Vasculhadores desta realidade, temos aqui um prego, né, na nossa mente, que nos incomoda, que nos perturba, mas nós somos esses que conseguimos pensar racionalmente sobre essas questões, né? Somos os filósofos, né? Os amigos da sabedoria, os buscadores da verdade deste mundo aqui, né? Porque a grande maioria do gado, né, dos animais, muitos entram em parafuso, muitos entram em depressão, e por isso que muitos não sabem lidar com a depressão. Quase sempre a depressão surge, às vezes a vida do indivíduo está até boa, né? Às vezes não tem nada traumático acontecendo, nenhuma perda na família, nada, né? Nenhuma doença, mas ainda assim o indivíduo se vê deprimido diante de uma realidade e não sabe nem porquê, né? Nós somos esses que sabemos porquê, o porquê da nossa depressão, né? Nossa depressão não é uma depressão por carência de hormônios, por falta, né, de... Não é uma depressão física, né? Por falta de hormônios e tal, que pode ser tratada com medicação psiquiátrica. Não. Nossa depressão é uma depressão consciente. A partir do momento que você se torna consciente da realidade na qual você existe, sem sonhos nem fantasias, sem conceitos religiosos de vida após a morte, toda essa babaquice, toda essa idiotice para te enganar, para tentar deixar você funcional diante de uma realidade, né, que não faz nenhum sentido, né? Quando você descobre isso racionalmente, né, que você está caminhando para nada, né? Sempre para frente, sendo arremessado para frente, para o futuro incerto. Não há como, né, você não se deprimir do ponto de vista existencial, do ponto de vista da consciência. Então, nessa manhã de domingo aqui, né, agora caiu uma frente fria aqui no Rio de Janeiro, né, eu acho que boa parte da região sudeste caiu uma frente fria, entrou uma frente fria. Eu gosto muito do frio, né, porque o frio remete, nós estamos no inverno também, né, o inverno só agora, né, que entrou o friozinho. E geralmente, né, aqui no Brasil a gente não tem as estações muito definidas, né? Mas eu me identifico muito com o inverno, porque o inverno tem a ver com a morte, né? O inverno, frio, esse tempo meio acinzentado, né? Meio monocromático. É a nossa visão niilista, né? Sem fantasia, sem cor, vendo a vida como ela realmente é, né? Padrões de preto, né? Nuances de preto. Por acaso tô até de preto hoje aqui. Porque eu gosto, né, de contemplar a ideia da morte. Eu acho que isso faz com que você viva até a sua vida de maneira diferente, né? Sem muitos anseios, sem muitas perspectivas, sem colocar sem colocar muitas perspectivas nas pessoas, né?
porque pessoas não vão resolver o seu problema, né? Às vezes no trabalho eu tô lá junto com os meus amigos, né? Amigos que eu digo, colegas de trabalho, gente que eu já conheço há décadas, né? Mais de 10 anos, alguns acho que até mais de 20 anos. Mas são pessoas que eu só conheço ali ao nível do trabalho, né? Porque eu não tenho essa questão de amizade com ninguém, não. Então, às vezes a gente para pra conversar, né? E você vê como parece que você se sente, né? Meio que acolhido, né? Meio que protegido. Porque são pessoas que pensam mais ou menos igual a você, então a conversa flui, né? Pessoas também que têm um nível de cultura parecido. E aí, não estou nem falando que a gente conversa sobre coisas existenciais, não, mas às vezes conversar sobre cinema, né? Conversar sobre filmes, sobre perspectivas de filmes, interpretações de séries. É legal, né? Você se reunir com o pessoal. Mas eu não gosto muito disso, por quê? Porque isso te tira um pouco a individualidade, te coloca naquela consciência do gado, né? E eu sempre que eu tô nesses meios, nessas conversas, eu vejo como isso tudo é tão vazio. Porque o indivíduo dentro da coletividade, ele se sente protegido, como eu falei, ele se sente parte de alguma coisa, né? Eu odeio me sentir assim, sabe? Eu não gosto, não curto. Assim, por força do trabalho, a gente acaba tendo que interagir, né? Como eu falei, são amigos que até pensam um pouco parecido, tem uma certa cultura parecida, e a gente acaba tendo uma empatia, né? Uma correspondência de ideias. Entretanto, eu não suporto isso durante muito tempo, né? Eu acho que a vida em sociedade te distrai muito, né? A vida em sociedade faz com que você caia numa ilusão de que existe companheirismo, de que existe um entrosamento entre as pessoas, quando na realidade cada um está preocupado com suas famílias, né? Cada um está preocupado com o seu bem-estar, com a sua própria evolução. Acho que isso é até natural, né? Então eu não gosto de me iludir com essa questão de ficar em bando, né? Eu tô falando, por força do meu trabalho, às vezes eu acabo tendo que agir dessa forma. Mas é uma coisa que realmente eu observo, né? Que é algo que vai fazer com que a pessoa se sinta numa realidade que não existe. Que é a realidade coletiva, né? Como eu falei, se sentir protegido, se sentir aceito, se sentir parte de alguma coisa, né? É assustador isso pra mim, sabe? Eu sei da verdade, que na realidade você não faz parte de nada, né? Na realidade você tá sozinho, vivendo aqui dentro dos seus sonhos, né? É por isso que, pra me desestressar, né? Eu durmo bastante, porque, como eu falei, eu tenho uma atração por esses dias cinzas. Olha que dia maravilhoso para dormir, né? Daqui a pouco eu vou embarcar, né? Pro mundo dos sonhos. Talvez eu assista uma televisão. Mesmo aqui fora, né? Olhando esta realidade falsa, feita de carbono, basicamente, né? A fotossíntese das árvores, os nossos próprios corpos, né? Parece que são 1/5 dos nossos corpos é feito de carbono, né? Carbono, né? Esse átomo incrível, esse elemento incrível que interage praticamente com todos os outros elementos da tabela periódica, que possibilita a vida, que possibilita várias combinações, mas tudo isso é falso, né? Tudo isso vem do Sol, né? O carbono se forma no interior dos sóis, e quando esses sóis explodem, o carbono é liberado para o universo todo, né? É bem abundante, né? E os agrupamentos de carbono, né, acabam gerando os planetas, depois a vida. E o carbono, ele se combina, né, bem com todos os elementos, como eu falei. Então, nós somos basicamente unidade de carbono. As árvores, né, o carbono permite a fotossíntese, que é a luz do sol, né, que entra nas folhas das árvores, né, os fótons, né, que são esses pacotes de energia, né, entram na folha da árvore na forma de energia luminosa, né? Por isso fotossíntese, né? E acontece ali um processamento a partir do carbono. Essa luz do sol, ela é transformada numa outra forma de energia chamada oxigênio, que é liberada no ambiente, né? E por isso acontece a possibilidade da vida à base de carbono.
Só que isso tudo se dissolve, né? Nós vivemos num mundo reciclável, nós somos recicláveis. E aí quando você entende isso, né? Que você não é importante para Deus, não existe nenhum Deus, só existe reciclagem. Se existir um Deus, ele é um grande lixeiro, né? Catando lixo reciclável, jogando, triturando, modelando, remodelando energia, transformando energia, né? No universo nada se cria, tudo se transforma. E com a gente não é diferente, né? Então é deprimente saber que você vai deixar de existir, que você vai ser transformado em outra coisa, né? Seu corpo vai ser simplesmente reprocessado, dissolvido e reaproveitado, né? Como outras matérias. E a sua consciência, a gente não sabe muito bem o que é, né? Mas também não existe sem o cérebro, então consciência a princípio é decorrente de atividade cerebral, né? Porque não se conhece consciência de outra forma. Por mais que os místicos, os religiosos falem que a consciência não está no cérebro, que a consciência é mais ampla, mas até agora a gente não viu consciência fora de cérebros vivos, né? Então a história da metafísica e da espiritualidade cai por terra para quem é consciente. E isso é assustador, né? Você saber que você não existe para nada, né? Só existe, na realidade, nós existimos, né, com essa carne macia para sermos devorados, né, por outros seres. Tudo na natureza depende, né? Toda a vida depende de vida. Mesmo quem não come carne está devorando vida, que são os alimentos, né? Os vegetais, os legumes, as verduras, tudo é vida, né? Então vida vive de vida, não tem jeito. Nós precisamos nos alimentar do ambiente, o ambiente também se alimenta de nós, né? Mosquitos sugando nosso sangue, os parasitas que vivem no nosso organismo, as bactérias, né? O que é uma coceira se não bactéria comendo tua carne, né? Então, a gente vive num mundo terrível, né? Essa que é a realidade. Quando você tem consciência disso, você vai com certeza ter uma depressão consciente. Diferente de uma depressão física, como eu falei inicialmente, né? Por carência de hormônios, né? Ou uma tristeza que vem, o indivíduo não sabe de onde, porque ele não se pensa, né? E olhar uma manhã nublada como essa vai te trazer uma tristeza. A maioria das pessoas não gosta, né? A maioria das pessoas não sabe lidar com o seu lado sombra. A maioria das pessoas acham que a vidinha delas confortável, com tudo no lugar, vai permanecer sempre assim. Todos os que estão no cemitério, né? Lá, simplesmente sem vida, simplesmente inertes, né? Sem existência, sem memória, sem pensamentos. Um dia desse, né, acinzentado, nublado, sem sol, sem vida, remete a isso, né? A esse tipo de pensamento que a maioria das pessoas fogem, né? Mas nós, como somos existencialistas, nihilistas, ateus, céticos, racionalistas mesmo, botamos a nossa razão para funcionar, nós suprimimos as nossas emoções, tentamos trabalhar nosso aspecto mais novo, que é a nossa razão, nós percebemos que esse mundo aqui realmente carece de total sentido, né? Nós somos alimento para o mundo, para a vida, para a natureza, para Deus, né? Somos meros alimentos, não temos valor algum. É por isso que a gente sofre tanto, porque com a evolução da sociedade, da higiene, né? Até mesmo alguns aspectos da medicina, das drogas, muitas doenças já foram erradicadas, né? O que acontece? Você vive demais, né? Mas como a medicina, ela consegue sim eliminar alguns elementos tóxicos, até mesmo através das vacinas. A medicina é muito boa para coisas agudas, como eu costumo dizer, né? Então erradicou várias doenças que vêm de fora, doenças que partem de vírus, né? De certas bactérias, fungos, como eu falei, a própria higiene, algumas vacinas, né, que previnem doenças e tal. A medicina é boa para isso, para evitar eventos agudos ou para tratar eventos agudos. Mas a medicina não funciona na questão sistêmica, né?
na questão de dar saúde para o corpo. Isso aí vem da mente, vem dos hábitos, depende também muitas vezes de genética, né? Os hábitos também vão acionar ou não certos gatilhos no seu aspecto de DNA, de genética. Então não é só genética, né? É também mente, comportamento, que vai influenciar também na sua genética. A genética também ela é variável, né? Ela pode, como eu falei, você pode ativar alguns gatilhos ou não. Você pode ter essa ou aquela tendência para certa doença, mas simplesmente não desenvolver essa doença porque você não ativou os gatilhos genéticos para que essa doença surja. Então isso depende muito de mente e comportamento, né? E mente, né, interfere nos hormônios, que interfere nas células, que interfere na saúde do corpo. Então a mente acima de tudo, né? E a gente tenta aqui passar essa realidade, né? Que quanto mais você confrontar a verdade, quanto mais você compreender o mundo no qual você existe, que é um mundo falso, que você não deveria estar vivo. Nenhum animal vive muito na natureza. Como eu falei, os animais são feitos para serem devorados, nós também. Mas como nós estamos no topo da cadeia alimentar, não existem outros animais para nos, digamos assim, né, ameaçar. Hoje a ameaça para o homem é o próprio homem. Talvez seja um mecanismo natural, né, de não deixar que indivíduos vivam tanto, né? Não é natural se viver muito. É por isso que a gente sofre muito, né? Porque quanto mais você vive, mais você se acostuma e mais você compreende a realidade na qual você vive. Cansa, né? O peso da gravidade. Como eu falei, né? A carne não foi feita para viver muito. Então, quando você percebe isso, né? Que a morte é uma necessidade da natureza, a reciclagem, né, dos elementos, e que a sua consciência não vale de nada. Nós estamos aqui, a princípio não existe sentido para estarmos aqui, né? Do ponto de vista consciente. Perceber isso é muito doloroso, né? Mas é a verdade, né? Então quando a gente trabalha em olhar a verdade de frente, em parar com fantasia, em parar de acreditar no mundo que não existe. Esta é a realidade do mundo, né? Cinza, triste. Não vou dizer nem que seja triste, né? Não é triste nem alegre. É uma existência simplesmente, né? Uma existência temporária, uma existência que não é perene, né? Que não dura. E quanto mais você fizer força, né, para se manter nessa existência, mais sofrimento você vai ter, com certeza, né? Porque é falso, né? Tudo que é falso causa uma sensação de estranheza, uma sensação de, sabe, não ter solo, não ter base. É por isso que as pessoas buscam tanto as outras pessoas, né? Buscam a família, buscam os amigos, buscam estar em grupo, né? Para poder se sentir alguma coisa, se sentir validado em alguma coisa, se sentir importante, né? Se sentir meio que imortal, né? Quando a pessoa tem família, filho, acha que os filhos nunca vão morrer, né? Acha que a família nunca vai acabar, né? É por isso que o ser humano sofre tanto, porque tudo isso acaba, né? Família, filhos, amigos, seja porque eles foram embora, seja porque eles morreram. Você sofre, acaba sofrendo com o sofrimento do outro também, que você se espelha no outro, né? Empatia. Então é por isso que a gente trabalha muito aqui essa arte do isolamento. Quanto mais rápido você entender isso, esse mundo aqui é uma construção, é uma matrix, que esse mundo aqui não perdura, que esse mundo aqui é efêmero. Quanto mais você aprender a lidar com essa realidade, mais você vai aceitá-la, né? É importante a aceitação de que vida não tem sentido. E aí você perde, né? Você deixa de lado muita bobagem. Expectativa em coisas e pessoas, querer isso, querer aquilo. Você começa a querer só o necessário na sua vida, né? Você abandona o consumismo. Ficar comprando roupa de marca para impressionar as pessoas. Ficar sempre querendo ir aqui, querer ir ali, viajar, passear, ir na casa de fulano, na casa de Beltrano. Eu não consigo ficar em casa. Outros não conseguem deixar de trabalhar. Reclamam, mas gostam, né? O ser humano se define pelo sofrimento. As pessoas gostam dos dramas familiares, das doenças, ter o que contar, né? É muito bom não ter o que contar. Às vezes eu fico impressionado, né? Como eu não tenho histórias para contar, né? Não tenho vivências, né, para contar, porque
Simplesmente não tenho vida social, simplesmente não participo de nada. Minha vida dentro da minha casa, né? Esperando o derradeiro momento da morte, né? Enquanto não vem, claro, óbvio que eu não sou idiota, né? Vou querer viver da melhor maneira possível, com o conforto que eu acho que é necessário, né? Para poder viver bem, para poder pensar sobre a vida, porque só sobra isso mesmo, né? Muitas pessoas podem dizer, para que pensar tanto se nada faz sentido? Mas não é questão de opção, né? Quem é um pensador é a forma que você tem de se expressar no mundo é pensando. Tem pessoas que não sabem pensar, nem querem pensar, querem viver a vida, né? De uma forma totalmente no automático. E dizem que a ignorância é uma benção, mas o grande problema da ignorância é ser uma benção. Eu acho que a ignorância, na realidade, isso é uma frase irônica, né? Porque a ignorância é uma benção, mas todo ignorante está na mão dos outros. Todo ignorante segue a maioria, todo ignorante vive, está ligado, né? Por leis, está ligado por doutrinas, por religião, por crenças, né? Esse é o ignorante. É como um animal, está sempre nas mãos dos outros. Um animal doméstico. Preso, confinado num terreno, totalmente controlado pelo tutor, pelo dono. Se o dono não der água, não der comida, ele morre de fome, morre de sede. Então o animalzinho, ele é a maior expressão dessa frase, né? A ignorância é uma benção. E o ser humano ignorante, né? Tá sempre nas mãos dos outros. Eu já até estive nas mãos dos outros, mas eu aprendi que não é isso que eu quero. Por isso, essa frase não se aplica a mim, né? A ignorância é uma benção. A consciência, né? No meu caso, é uma benção e ao mesmo tempo uma maldição. Ter consciência da sua realidade, né? Ver que o mundo não existe, que o mundo é falso, que o mundo é uma construção. Que todo lugar você só vai ver a mesma coisa. Todas as pessoas são iguais, né? Todas as pessoas. Não existe pessoa diferente de outra. Tem pessoas que têm mais cultura, menos cultura, mais inteligência, menos inteligência, mais bens, menos bens, mais saúde, menos saúde, mas no final são só pessoas. O Papa, né, que consideram uma santidade, nada mais é do que uma pessoa, um velho, igual outro qualquer. Pastores, homens de Deus, Jesus. Tudo que tem forma humana, né? São homens, só isso, né? Alá, Jeová, Jesus, Buda, Krishna, sei lá o que, né? Alá, homens, só isso, né? Homens com poder. Poder não deixa, o poder não transforma ninguém em outra coisa, né? Todos os homens do mundo, por homens eu digo seres humanos, são todos iguais. Tem forma humana, é tudo a mesma merda, né? É quando você descobre isso, meu amigo, game over, né? Só esperar morrer mesmo. Nada mais faz sentido, nenhum engajamento faz sentido. Levantar bandeiras, né? Ideologias, polaridade, polarização, amar isso, odiar aquilo, né? Buscar felicidade, buscar realização, buscar sucesso, fama, dinheiro. Só para o necessário, né? O livre pensador, a pessoa consciente, vai buscar só o seu próprio bem-estar dentro do necessário, né? Nada além disso. Sonhos e conquistas simplesmente não existem mais, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve no nosso canal. Se você se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar aí recebendo sempre os novos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal.